Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Abusivo. Em plena época de pandemia, nessa grande crise que se instaurou no mundo, a grande pergunta que está no ar é: como gerenciar essa crise? Você sabe como você gerencia? Qual a sua visão? É um olhar mais pessimista? É um olhar mais otimista? Como você está direcionando esse período de crise? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de adentrar no tema, roda a nossa vinheta. Para falar sobre gestão de crise, eu trouxe um grande amigo, sempre chamo meu mentor, João Camilo, fundador e CEO da Kaizen Consultores há mais de 26 anos. Não é verdade, Camilo? Já tem um bocado de tempo de estrada aí, já chão pra caramba. Agora, mentor é ótimo, eu adoro essa palavra, é uma delícia. Olha lá nos idos aí de muito tempo atrás, Com o Camilo foi certeza. que me introduziu ao mundo da gestão da qualidade, que me trouxe, que me agregou tanto valor, tanta experiência, então eu sou eternamente grata, e para mim é uma grande honra, um grande prazer estar com o Camilo aqui, que é uma pessoa mais do que tarimbada para falar de gestão de crise. Então, Camilão, a gente já começa logo pé na porta. Pé na porta. Pé na porta. Como que a gente deve se posicionar? Que olhar que a gente deve ter diante de uma crise? Que pergunta bacana, né? Ai, meu Deus, isso é muito difícil de falar. Não, não, é fácil. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tudo na vida é cíclico. Tudo vai começar, vai acontecer e vai acabar. Então, quando você entra numa crise, e a gente vive entrando nas crises e saindo das crises, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: isso não vai durar para sempre. Isso em algum momento vai acabar, né? O grande desafio é esse momento entre o começar e o acabar. É como é que eu vou sobreviver a essa crise? Como é que eu vou passar por essa crise? Porque crise a gente já passou uma infinidade delas, né? Umas maiores, outras menores. Né? Como você falou, o Camilo já está no mercado há 26 anos, a empresa de consultoria, legal. Desde que eu me entendo por gente, né? Gente adulto, já lá na faixa dos 20 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, aqui no Brasil a gente passou por crises fantásticas, né? Crise da época do governo Sarney, que tinha uma inflação louca que chegou a bater 90% ao mês. E como é que você sobrevive a isso? E o país sobreviveu. Depois teve a crise do Collor, que travou o dinheiro de todo mundo. Então você era rico e no dia seguinte você amanheceu pobre. O pessoal Sim. vendendo carro, vendendo casa a preço de banana para poder pagar a folha de pagamento de empresa. E todo mundo sobreviveu a esse negócio. Depois veio a era FHC, que também teve mais um montão de problemas. E aí entra a crise de 2008, 2009, que é uma crise mundial. Depois começa a crise do petróleo aqui no Brasil. E a gente está chegando agora, aí, depois de Dilmas da vida, Temers da vida, a gente acaba chegando numa pandemia que aí é para quase que fechar com chave de ouro, né? Um ciclo de crises, né? Uma coisa muito louca. Mas Sim. o grande lance é entender o seguinte: isso tudo um dia ela vai acabar, um dia ela vai passar. E o grande ponto é você tentar aprender o máximo possível nela, né? Na crise. Sim. Por exemplo, você está morando aí em Nova York, legal. Eu me lembro que nos anos 90 a gente exportava principalmente economista e administrador para o mundo inteiro. Porque o administrador e o economista brasileiro era um cara extremamente versátil, porque o cara passou por todas essas grandes crises e teve que manter a roda rodando. O cara teve que manter a bicicletinha andando para frente com tudo isso. Então, os caras se tornaram extremamente competentes a ponto de o mercado internacional querer contratar essa turma toda aí. Então, o que tem que ter em mente é, ela começa, ela vai ter um período e ela vai acabar. O grande desafio é como nós vamos nos comportar durante a crise, né? O que a gente vai fazer? E aí, muito importante, como é que está a nossa cabeça durante a crise? Né? Porque Sim. tem gente que se apavora, de cara toma logo um pancadão e vai fazer igual avestruz, vai meter a cabeça no buraco e ó, só me chama na hora que acabar. Quando você tem Sim. recurso para isso, legal. E quando você não tem? Né? Que você tem que botar a cara para fora do buraco e tem que ir à luta. Então, eu acho que o primeiro grande ponto que a gente tem que sempre olhar para a crise é: não pense que é para sempre, não pense que o seu mundo acabou, não pense que a humanidade vai morrer ali, porque não é isso que acontece, porque desde que o mundo é mundo, a gente vive em crise.
E é aquela velha máxima, né? O que não mata engorda, né? Não tem um ditado que fala isso? O que não mata engorda, o que não mata vai nos fortalecer em algum momento e a gente vai sair de alguma maneira. Pode sair arranhado, pode sair chamuscado, ok, mas de alguma maneira a gente vai sair fortalecido dessa crise. Para a próxima crise a gente está um pouquinho mais cascudo, a gente está um pouquinho mais forte. Essa é a linha de raciocínio que tem que ser levado assim. É lógico, respira fundo, né? Exercita, tem dia que dá vontade de chorar, chora, né? Vai para o canto e chora. Ou então, assim, homem não chora nem por dor nem por amor, chora mesmo na frente de todo mundo, está tudo certo. E você tem que botar para fora isso, senão você explode, né? É. É uma loucura, não tem jeito. Todo mundo sente medo, todo mundo tem medo das incertezas, né? E agora, como é que vai ser? Essa grande interrogação é que a gente tem que estar trabalhando o tempo inteiro na nossa cabeça, que é assim, e agora, como é que vai ser? Cara, vai ser de um jeito que vai dar para resolver e lá na frente, se ficou alguma dívida, se ficou algum atropelo, seja lá o que for, você vai dar um jeito de novo e vai sair e vai tocar a tua vida. Não adianta desesperar. Esse é o grande ponto, realmente. Concordo. Acho que isso que você colocou na questão do não adianta se desesperar é extremamente importante, porque o desespero, ele não traz solução para nada. Ele não ajuda, ele não resolve. Ele é um É grande claro, a gente tem... ladrão. Exato. Ele rouba É a um tua grande ladrão. energia, rouba a tua energia toda. E sem energia tu não faz nada. O Verdade. desespero é um grande ladrão, é terrível ele. Então você tem que, vai desesperar, calma, pensa, respira. De vez em quando você tem que relaxar, porque as contas não param de chegar, né? E é um verdadeiro desespero. Diante, né, disso que você colocou, aí vem a outra pergunta. Uma crise, você acha que ela pode contribuir de alguma maneira positiva, agregar valor na nossa vida, ou ela vem, desestimula mesmo e como diz por aqui, that's it? Não é that's it, nada. Na realidade, tudo na nossa vida, o ser humano tem essa característica, né? Depende dos óculos que você vai colocar. Não, eu vou olhar para esse negócio com que visão? Né? Como é que eu vou. Qual é o set point que eu vou colocar aqui na minha vista para olhar o que está acontecendo? Então, toda crise você tem, né? Toda situação adversa, você pode olhar para ela, né? Num primeiro momento, gozado que é uma tendência natural do ser humano, é olhar tudo como uma ameaça, né? Tem aquela coisa, não, isso aí vai me fazer muito mal, mas você tem que trabalhar a O tua cabeça. medo do desconhecido, né? Exatamente, assim, e agora? É uma situação nova que eu ainda não conheço. Será que eu vou conseguir reagir bem a isso? Então, esse é um primeiro grande ponto. Então, você tem que tentar trabalhar a tua cabeça sempre por essa visão de duas óticas. Da ameaça ou da oportunidade, do risco ou da oportunidade. Trabalhando com a linguagem bem empresa, né, eu tenho um risco e eu tenho uma oportunidade. Qual das duas eu quero olhar? Qual das duas eu vou trabalhar? Esse é o grande ponto. Então, eu sou partidário, sempre fui, você já me conhece há 10 mil anos, né? A gente não vai entregar o tempo, senão entrega a idade. Eu já falei a minha, você é uma menina, né? Você está há muito menos tempo no mercado. Mas eu sempre fui da ótica que se a vida me der um limão, eu faço uma limonada. E se for final de semana, eu faço uma caipirinha, que é para relaxar mais ainda e tá tudo certo. Então, a crise tem muito disso, né? De você assim, cara, e agora? O que eu faço? Eu tenho que olhar para ela e falar o seguinte: tudo bem, é uma crise, o que está faltando? Né? O que essa crise tirou da gente? Então, se a gente pegar essa agora, vamos pegar o exemplo da pandemia, que a gente está dentro dele, a gente está vivendo ele, e agora já existe uma rampa mundial de retomada de contaminação e de retomada de óbitos, isso é muito complicado, né? Eu costumo falar que o ser humano parece que não aprende com a história, né? Quando você olha a gripe espanhola, 1920, olha o número, né, cabalístico, década de 20 também do século passado, né? E assim, foi exatamente o que está acontecendo agora. Teve uma primeira onda, morreu um montão de gente, coisa e tal, oba, tá ficando bacana, libera. Libera com moderação. O nego não tá nem aí para moderação, o nego vai para praia, o nego vai para farra, aquela confusão toda. E estamos de novo retomando aí um crescimento de pessoas adoecendo novamente e de pessoas morrendo. Então, você tem que olhar o seguinte: o que essa crise que a gente está nos tomou? Né? O que a gente não pode fazer? A gente não pode sair de casa.
Se eu não posso sair de casa, mas as pessoas têm que continuar comendo, bebendo, fazendo tudo. Eu tenho que arrumar uma maneira de entregar alguma coisa para esses caras. Ah, então se Uhum, eu tenho um restaurante e o cara não pode vir aqui, eu tenho que levar o meu restaurante nele. Né? Eu achei uhum, mais barato. Teve um negócio que eu achei muito interessante. A gente usou isso aqui em casa, eu achei bem bacana. Um cara que, eu não sei nem se pode falar o nome da empresa dele, né? Porque ele criou essa empresa durante a pandemia, mas eu achei muito interessante, chama de Live Drink, né? O cara prepara drinks, porque assim, você vai para uma noite, né? Ah, hoje vou a um show, coisa e tal. Você tem uns drinks diferentes. Em casa você não faz isso. E o cara sim, fazendo um delivery de drinks. Você liga e fala, eu quero isso, eu quero aquilo outro, coisa e tal. E o cara chega com um montão de vidro pronto na tua casa, já com canudinho e tudo para você espetar e um barato. Então o cara. E aí eu perguntei para ele, meu irmão, o que, que você fazia antes de ser produtor de drinks? Ele falou assim: eu tenho uma empresa de reboque de carro, eu trabalho para seguradora. Só que se não tem carro rodando na rua, não tem acidente. Se não tem carro rodando na rua, não tem roubo de carro, não tem que resgatar carro nenhum. Então o cara falou uhum, assim: eu estou parado com um negócio, mas eu vi que tem uma galera que está querendo beber, que está querendo comer, coisa e tal, e o cara rapidamente colocou os óculos da oportunidade e falou assim: vou por aqui. E eu batendo papo sim, com ele, ele falou o seguinte: cara, não tenho dúvida que na hora que acabar essa coisa toda, eu vou continuar com o negócio, porque deu muito certo. E porque as deu pessoas estão. certo. Porque deu certo. Então, quando você olha, assim, voltando um pouquinho lá atrás, né? Se a coisa tem início, meio e fim, a gente tem que pensar o seguinte: como é que eu vou viver durante esse meio? Então, eu tenho que olhar para as oportunidades. Se falta alguma coisa aqui e eu tenho capacidade de prover esse alguma coisa, é por aí que eu tenho que me direcionar. Porque se eu ficar Sim, parado, desesperado, chorando, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então tem não, que ter essa sacada de perceber aonde é possível atuar, mesmo dentro de um esquema desse que a gente está vivendo, de isolamento social, essa coisa toda, e buscar uma alternativa dentro daquilo que você já tem alguma competência. Né? Então você sim, tem. E aquela velha máxima do plano B. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou advogado, legal. Mas além de advogar, o que, que você faz? Né? O que, que você uhum, sabe fazer de verdade além de uma profissão? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Todo mundo sabe fazer sim, uma sim, comida, sabe fazer uma bebida, sabe contar uma história, sabe tocar uma música, sabe sim. atuar em outro campo profissional que de repente seja necessário naquele momento. Então é muito interessante o cara ter esse plano B, ou ter esse AIS na manga e sacar ele em algum momento. E ao invés de sentar, abraçar o problema ou a crise, né, olhar para ela, bom, como é que eu posso sair? Como você bem colocou, o plano B. E justamente eu tenho dois exemplos assim muito bons, Camilo. Assim, o meu cabeleireiro aqui em Nova York, o salão dele fechou no início da crise. Sim, Fechou parou. A e mesma coisa que no exato, Brasil, igual, igual. exato, exato. Aí o que, que ele fez? Ele começou na rede de contato dele indo em casa, de casa em casa. Ele marcava, né, ele vem com a máscara, tudo direitinho. E sabe o que, que ele me falou? Que ele nem pensa mais em se afiliar a um salão, Sim. porque ele está fazendo muito mais dinheiro nesse formato, indo na casa das clientes, do que antes. Ele falou: eu nunca fiz tanto dinheiro na minha E, vida. e ele vai eliminar uma coisa de custo fixo, de quanto custa o aluguel de um salão em Nova York, quanto custa a luz, quanto custa telefone, quanto custa a taxa de todos os impostos. Equipamentos, né, Sim, lavatório, cadeiras, etc. e tudo tal. isso. E isso é uma coisa que, assim, é legal as pessoas começarem a pensar que a gente vai ter não vou dizer uma outra crise, mas uma mudança de situação muito forte no pós-pandemia. Né? Por exemplo, eu fiz porque agora a gente, da mesma maneira que a gente está aqui conversando, né, virtualmente, por internet, eu que trabalho com consultoria também estou trabalhando muito por internet. Né? Então, eu estou fazendo consulta via web, eu estou fazendo auditorias, e aí é legal que tem uma série de novos softwares, né, de conversa, que você compartilha documento e que você entra na máquina do cara lá e consegue mexer nos arquivos, tudo Sim. isso direto, né? Então é uma coisa bem interessante. E a coisa de um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma auditoria para um cliente, uma auditoria de 5 dias. Eu falei assim, isso vai ser uma loucura. Cara, e foi muito confortável fazer uma auditoria sentado de dentro de casa e era muito legal porque assim, tinham pessoas que estavam na empresa, que eles tinham um plantão na empresa, e tinham pessoas que estavam em casa. Então a galera que estava em casa, daqui a pouco passava o filho, passava o cachorro, mas você via que estava todo mundo numa boa.
E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. E quando acabou a auditoria, no final do dia da auditoria, né, no que a gente chama de reunião de encerramento, aí conversando, né, são 5 diretores, é um diretor-presidente mais 4 diretores, e a gente conversando, e eu falei, cara, e aí? Como é que fica o pós-pandemia para vocês? Ele falou assim, Camilo, você conhece as nossas instalações aqui, nós temos 2 andares de um prédio no centro do Rio de Janeiro, e a gente já tomou uma decisão com base nesses 4 meses praticamente que a gente já está de pandemia, que na nossa volta a gente vai desabitar um andar. Então são 2 andares próprios. Ou seja, a gente vai reduzir custo de instalação, a gente vai vender, ou seja, vai transformar em capital, ou vai alugar, que vai transformar em capital do mesmo jeito, e está todo mundo que... Tem uma turma que já falou assim, olha, eu estou disposto a continuar em home office. Então, assim, vai ter uma turma que está gostando da história toda, a empresa vai desalugar, vai fazer capital e vai continuar funcionando muito bem, obrigado. Aí começa a vir a pergunta, como é que vai ficar o mercado imobiliário depois disso? Sim. Porque vai ter uma oferta fantástica de imóveis, né? E aí quando você fala assim, eu tirei metade, pegar o exemplo dessa empresa, eu estou tirando metade da empresa, imagina que tem 200 funcionários, estou tirando 100 daquela região. O restaurante daquela região, o fast food daquela região, o camelô que vende naquela região, como é que isso tudo vai se acomodar novamente? Né? Sim. Então, são coisas que a gente tem que estar, apesar da gente estar dentro da crise hoje, a gente tem que estar pensando, olhando lá na frente, que daqui a pouco vai começar uma nova crise por conta dessa crise. E como é que você se adequa? Qual vai ser o seu plano B? Exatamente. Então, assim, se eu já começo a ver isso agora, o meu próximo plano B já começa a ser montado agora. Na hora que explodir a próxima crise, eu já não estou tão perdido no meio dela lá. Então, esse é um ponto muito interessante das pessoas estarem sempre tentando antever o que vai acontecer. Isso é fazer, quando você falou no início, o gerenciamento de crise. O que é fazer gerenciamento de crise? É você se antecipar a eventos que ainda não aconteceram, mas que têm uma possibilidade de acontecer. Hoje em dia, mais do que nunca, você fala para qualquer gerenciador de risco, né? Existe risco de pandemia? Está em tudo que é mapa de risco de qualquer empresa agora, está lá a pandemia. Porque os caras descobriram que realmente a gente vive num mundo, não é mais aquela conversinha de mundo globalizado, não é mesmo. Hoje o cara sai da China e amanhã, 24 horas depois, o cara está pisando no Rio de Janeiro. E ele vai passar por onde? Pela Europa. Não tem jeito, ele vai botar o pezinho dele na Europa. Ou ele vai pisar em Amsterdã, ou ele vai pisar em Londres, ou ele vai pisar em Madrid, ou vai pisar em Roma para trocar de avião para vir para cá. Então o cara rapidamente pode ser a gente levando um vírus brazuca daqui para lá, como pode ser um chinês, um australiano, um japonês trazendo de lá para cá, ou mesmo um europeu que criou o dele lá e está levando para o mundo inteiro, porque o hub do mundo é ali no meio da Europa. Então a gente tem que estar esperto que assim, isso que está acontecendo agora pode acontecer a qualquer momento de novo. Então a gente tem que estar sempre pensando, e se mais uma vez eu tiver que ficar preso dentro de casa, o que eu vou fazer daí para frente? Como é que a coisa vai funcionar? Então esse já é um risco conhecido. Se é um risco conhecido, a gente já tem que ter medidas para atuar na hora que ele acontecer novamente, e vai acontecer novamente. Porque se a gente olhar a história para trás, isso que a gente está passando hoje já aconteceu. Não tinha internet para comunicar tão rapidamente, nem para soltar tanta fake news do jeito que soltaram nessa pandemia, né? Que aí é um outro fator louco da crise, que é você já está na crise, e aí vem uns loucos alucinados e começam a inventar milhões de coisas para implantar um terror na cabeça das pessoas, para fazer com que o cara fique mais doido e pense cada vez menos naquele assunto, né? Pense de maneira organizada, entra no desespero mais rapidamente. Então, você diria que numa questão de crise, no momento de crise, qual seria a chave, assim, a dica principal quando você está diante de uma crise? Como que a gente deve virar o olhar? O que a gente deve pensar? É parar e olhar. Para e olha, para e observa. O ser humano tem uma coisa muito... Não é o ser humano, né? O bicho, e a gente esquece que a gente é bicho. O bicho ele reage por uma coisa chamada efeito manada. E você não sabe nem porquê, mas daqui a pouco você está correndo e não sabe nem por que está correndo, para onde está correndo, né? E aonde você vai parar. E as pessoas começam a seguir determinados comportamentos
sem parar para analisar o que está acontecendo e sem questionar o que está acontecendo. Então, o primeiro grande ponto em qualquer situação, independente se é uma situação de crise ou não, em qualquer situação de mudança, né? Pare, observe, olhe aquela mudança e veja qual é o comportamento daquela mudança. E bota o que a gente tem de melhor para funcionar, que é a cabeça. Sim. Vem cá, isso realmente é um impacto muito forte para mim, isso é um impacto muito forte para a vizinhança onde eu estou. Qual é o melhor caminho a tomar? E não pura e simplesmente seguir a manada, que é o que a gente vê acontecer, e aí as pessoas acabam entrando num buraco muito grande porque tomaram decisões sem raciocinar. Então, assim, sem analisar. Sem analisar. Então, assim, é aquela velha máxima de solução de problema. Eu tenho um problema. Primeira coisa, para e olha. Isso realmente é um problema? Né? É um problema? É. Mas é esse o meu problema? É isso que eu tenho que atacar de verdade? Então, para, observa, vê o comportamento. Aí você fala, mas talvez não dê tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo para você reagir. E aí você vai reagir melhor, porque você vai ser mais assertivo na sua tomada de decisão. E o que a gente vê muitas das vezes, no momento de crise, as pessoas agravam a crise porque tomaram medidas impensadas e que depois fica muito mais difícil para você corrigi-la na frente. Então, assim, dica de ouro, dica número 1, né? Começou, para e analisa. Isso para tudo na vida, né? Nós somos muito intempestivos, né? O ser humano ele é muito derrompante, ele toma muitas vezes atitudes sem pensar. E é o que eu falo sempre, assim, nós somos animais? Somos. Né? A gente tem instinto? Tem, mas a gente tem raciocínio também. Então tem que aprender a frear o instinto em alguns momentos e fazer com que a razão funcione, fazer com que o raciocínio funcione. Senão, a gente pode estar agravando a situação que a gente está vivendo. Sempre o melhor é olhar a crise como uma questão de oportunidade. Não é verdade? Não tenho dúvida disso. Problema a gente já tem um montão, a gente tem que arrumar solução. Né? Essa é a grande verdade. Então, volto a falar, toda vez que você tem uma situação adversa, né, pegar de novo o exemplo da pandemia, é assim, o que está faltando hoje? Né? Qual é o produto, ou qual é o serviço, ou qual é a atitude que eu tenho que tomar? Então você vai fazendo coisas diferentes que você não faz no teu dia a dia. E, ao mesmo tempo, você vai pensando em outras tantas coisas que você pode fazer. Eu falei assim, eu tenho que falar alguma coisa. Eu falei, como é que eu vou fazer? Pô, tá no mundo da live agora, eu vou começar a gravar vídeo, né, sobre o assunto que eu vendo e vou disponibilizar esse assunto inteiramente grátis na web. Quem quiser, acessa lá. A hora do jabá é essa, né? @kaizen.consultores. Vejam lá, assistam lá. Vídeos muito bons, eu garanto. Segue no Instagram, no LinkedIn. Segue lá, o Instagram da Kaizen, @kaizen.consultores. E eu estou gravando pequenos vídeos com algumas ferramentas, com algumas dicas de estratégia, com algumas dicas de gestão. Por quê? Porque aquilo me fez bem. Eu precisava colocar em prática aquilo que eu sei fazer bem, além das outras tantas coisas que eu estou fazendo dentro da pandemia. Uma outra coisa legal também, eu sempre tento, de alguma forma, ajuda daqui, ajuda de lá. E dessa vez eu falei o seguinte, cara, a coisa tem que ser muito mais solidária. Não que eu tenha puxado uma ou outra, não puxei nenhuma campanha. Mas eu ajudei num montão de campanha a divulgar a campanha dos caras todos. A área tal tá precisando disso. Bota a minha rede toda de relacionamento para saber que alguém tá precisando de alguma coisa. Precisa de levar não sei o que, não sei aonde. Vai lá e faz isso. Agora, eu aprendi a ser mais solidário, então eu tenho que exercitar isso daqui para frente. Então, acho que isso foi um grande ganho, uma grande sacada aí dessa crise que a gente está vivendo. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal, para quem não se inscreveu ainda. Ative o sininho das notificações, que é importante. Siga-nos no Instagram, no Facebook, estamos lá. O Camilo pela Kaizen Consultores e a Silvina pelo Mundo Abusivo. Camilão, muito obrigada pela sua participação, colaboração. Sempre uma honra. E espero contar com você mais outras vezes para falarmos sobre outros assuntos. Silvina, eu que agradeço. É um grande prazer. A gente já não conversava há um bocado de tempo, né? Você mudou de país, a gente ficou um bocado de tempo sem conversar. Um grande prazer conversar contigo. Obrigado pela oportunidade de falar, que é o que eu gosto de fazer. Então, estou aqui falando, estamos conversando, batendo um papo da forma mais descontraída possível. Espero que a turma tenha gostado. Eu gostei muito da nossa conversa, achei bem legal. Eu acho que tem muita coisa para falar mesmo. E, olha, sigam a Silvina, sigam o Mundo Abusivo, né? Isso é muito legal. Eu já estou lá assinando todos, assinando não, né? Eu já estou cadastrado em todos eles lá.
sou seguidor em todos eles. E, mais uma vez, eu que te agradeço pelo convite de estar podendo conversar com você diretamente aqui e conversando com um montão de outras tantas pessoas de forma indireta aí. É legal que a web nos permite isso, né? Isso é bem legal. Tá bom? Obrigado e estou à disposição. A hora que você quiser me convidar para falar, sinta-se à vontade que eu venho. Show. Tá bom? Obrigadão, Camilo. Obrigada, pessoal, e até a próxima.